sua resposta. AD Belém FM, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você está na AD Belém FM, São Paulo. AD Belém FM, boa tarde. E eu quero dar boa tarde aqui, a paz do Senhor, ao pastor Eliseu Almeida, ele que é da Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá da Sé, setor 106, na rua Odorico Mendes, 43, Liberdade, São Paulo. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Amém. Pastor, gostaria então, primeiramente aqui de frisar, né, e mandar aqui uma saudação para a esposa do pastor Eliseu, que é a Ana Paula Azevedo. Tem filhos também, pastor? O Thomas e o Anthony. Mandando um abraço, um grande beijo a eles, que Deus abençoe a toda a família. Pastor Eliseu, gostaria de perguntar para o senhor como que o senhor começou no ministério, como que foi o seu chamado? O meu chamado é um chamado desde muito novo, ainda na minha adolescência, e eu sou oriundo, para os irmãos que me conhecem e aqueles que estão nos ouvindo, eu sou oriundo do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho, no interior do Rio Grande do Sul, na região norte do estado. E desde a minha infância eu sempre tive o desejo de servir a Deus e fazer a obra de Deus, embora as nossas condições eram uma condição bastante difícil, era uma condição bastante complicada, mas o Senhor fez promessa em nossas vidas ainda na tenra idade, e aquilo fortaleceu, e a gente foi alimentando essa promessa no nosso coração, e aprove a Deus, logo um ano depois de casado, ainda muito cedo, o Senhor nos trouxe a São Paulo, que eu nem imaginaria estar aqui. Não passava pela cabeça de uma adolescente deixar a casa dos pais, sair para uma cidade como São Paulo, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum parente, sem ter nenhum apoio. Então, assim, as coisas acontecem em uma situação que às vezes no momento a gente não tem uma explicação, e o Senhor nos trouxe para cá, e aqui a gente continuou servindo a Deus, e a gente veio, na verdade, a São Paulo para trabalhar, como todo o imigrante que vem, ele vem a trabalho, né? A gente veio para trabalhar, como éramos jovens, recém-casados, pensando no nosso futuro. Mas Deus, ele tinha traçado já um outro projeto para as nossas vidas, e o Senhor foi nos colocando no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Então, o segredo todo do chamado, do ministério, é esperar e estar sempre no lugar. Quando Deus precisar de você, você está ali. Perfeito, pastor. E há quanto tempo que o senhor está no setor 106, que é o setor C? No setor da Sé, nós, agora o próximo mês, dia 27 de dezembro, estará fazendo 5 anos que nós estamos ali. Olha só que bênção. Inclusive o João, que está aqui com a gente, o João é lá da Sé. E ele me contou aqui que o senhor dirigia os cultos aqui no Belém. Sim, a gente ajudou bastante, assim, da medida do possível, né? Nós dirigíamos, quando o pastor solicitava, a gente trazia sempre uma palavra nos cultos de terça. Eu dirigi algumas congregações no outro setor, no setor 39, Parada 15 de Novembro, aqui no extremo leste. Dirigi 3 congregações ali. Depois, quando os meus filhos nasceram, ficou um pouco difícil, pois a gente mora aqui no Tatuapé. Daqui para lá é uma caminhada boa, e aí com criança pequena, eu tenho 2 filhos, hoje um com 15 e outro com 13,
Então não chega a ser 2 anos de diferença, né? É 1 ano e um pouquinho. 1 ano e 8 meses de diferença um do outro. Então você imagina se ter um ano e 8 meses e aí ter o outro. Então não foi muito fácil. Pré-adolescentes, né, pastor? Hoje eles estão adolescentes, mas foi uma fase quando eles estavam pequenos, foi bem difícil, porque como eu disse no início, eu em São Paulo eu não tenho nenhum parente. Não tenho parente, não tenho ninguém. Os meus parentes aqui é eu e minha esposa e meus 2 filhos. E então assim, não tenho ninguém da família, porque geralmente se torna fácil quando você tem a mãe, que é a avó, ou a tia, o tio, alguém que lhe dá um apoio para cuidar, para orientar. E a gente não viveu essa experiência aqui. Mas Deus cuidou e então nos capacitou, porque criar filhos não é muito fácil nessa época ainda. Mas Deus nos deu graça. Amém. Pastor, e olha, nós tivemos aí no dia 15 a inauguração, um evento tão bonito do templo. Então, o setor Sé esteve. Conta para mim, pastor, como é que foi? Sim, nós fizemos uma força-tarefa para que todos os obreiros e os irmãos que pudessem estar nesse evento, pois o que eu disse à igreja e disse a alguns irmãos também, que esse evento que aconteceu no dia 15, possivelmente esta geração, talvez geração até futura, não verá mais um evento desse. Sim. Porque cada dia as coisas vão ficando mais complicadas. Então, por exemplo, quem participou da inauguração da Conselheiro Cotegipe em 78, foi no ano que eu nasci. Então, são 45 anos. Então foi no ano em que eu nasci e foi inaugurado lá. Sim. Então, e Deus nos deu o privilégio de nós participarmos agora desse evento, que talvez foi bem maior e com condições melhores do que tinha naquela época, né? Então a gente vê aquela caminhada que foi centenas, talvez milhares de pessoas, e muito quente, sol causticante, mas o povo alegre, cantando, a banda, o povo vindo, o nosso pastor presidente no carro aberto, né? Foi muito lindo. Nós estávamos aqui, eu, Fagundes e Doni, né, o locutor da noite, acompanhando tudo pelo telão, fazendo a transmissão, nos emocionamos muito. Realmente foi um evento marcante, porque possivelmente a gente não verá outro. Sim. Né, dessa magnitude e dessa importância para São Paulo e até mesmo para o Brasil, né, porque aqui está o nosso pastor presidente da Convenção Geral. Então esse foi um evento que marcou e no final, ali quando estávamos saindo da Conselheiro, as pessoas dos prédios aplaudindo. Olha só que bonito. Então assim, eu confesso que eu fiquei meio temeroso, porque no momento que a gente vive, tem uma manifestação religiosa, então assim, de alguém, graças a Deus não aconteceu nenhum episódio de nada, foi muito tranquilo, a mão de Deus esteve presente a todo momento. Assim, porque isso pode ser até normal, alguém de um prédio jogar um ovo no meio da multidão. Sim. E até o calor, né, pastor? Alguém desmaiar no calor, sei lá, qualquer eventualidade que pudesse acontecer Graças a Deus, deu tudo bem, deu tudo certo, foi um evento lindo, marcante, as irmãs aqui cantando, claro que teve, né, as pessoas forçando para tentar entrar primeiro, para pegar o lugar, aquela coisa, isso faz parte, né, mas foi um evento que a gente vai levar para a história e o nosso pastor presidente conseguiu mais uma vez, como sempre ele tem feito, mas com esse evento, marcar essa geração, ficou um marco no seu ministério em São Paulo, de entregar uma obra da magnitude que é aqui esse templo. Então assim, é algo que mexeu com o Brasil e com o mundo. Eu mesmo, eu não tenho muitos seguidores em redes sociais, mas eu postei um videozinho muito rápido aqui do dia,
e eu estava até vendo uma situação, acho que está com 100 e poucas mil visualizações, mas os comentários, comentários da Rússia, Olha comentário dos países árabes, porque as pessoas perguntam, porque aí o Facebook te ajuda, né, na tradução. Que templo é esse? Que povo é esse? O que está acontecendo aí? Aonde que é? O que significa AD Belém? Todo mundo querendo saber, todo mundo viu, né? Na verdade. Então isso quer dizer, mexeu. E é uma oportunidade para você falar de Jesus. Aí eu respondo lá, AD Belém é o templo da Assembleia de Deus, nós servimos a Jesus e tal. Aí, então, é um negócio que marcou e vai continuar marcando, e os registros estão aí, né? Sim. Então, como eu vinha falando antes, as condições que temos hoje foi bem diferente do que teve em 78, que o máximo que tinha era uma máquina fotográfica, alguma coisa, né? Eu vi aqui nas fotos, inclusive, dessa época, como o senhor falou, que diferença, né? A revista Novo Templo, que, aliás, está linda aqui, você pode tirar o seu exemplar. Logo aqui do lado do culto, entrando, então tem todas essas fotos aí da década de 70 que o pastor comentou. Pastor Eliseu, e o senhor comentou das redes sociais, das curtidas, olha o pessoal mandando abraço. Quem está aqui com a gente é o Everton Quirino. Ele falou, a paz do Senhor. Um grande abraço ao amado pastor Eliseu, que tem feito um trabalho extremamente importante no setor 106. Quem mandou um alô aqui pra gente também foi o diácono, o Clemilton, do setor 3 na Lapa, diz que está ligadinho, está acompanhando o senhor. O presbítero Everton, eu vou trocar o sobrenome dele de Quirino para querido. Né? Everton Quirino. O Everton é um amigo, é uma bênção para o nosso setor ali, tem nos ajudado muito. Ele está um pouquinho ausente, que ele está um trabalho fora aí no interior de São Paulo, mas ele faz um esforço sempre para estar com a gente. E, como eu sempre digo aos irmãos, toda a honra, glória é sempre dado ao Senhor Jesus, porque sem Ele a gente não faz nada, né? Pastor, o John Sullivan também está na escuta. Sullivan, que Deus abençoe. Um abraço, meu queridão. Pastor, hoje nós recebemos algumas mensagens, até conversei com o senhor antes de nós entrarmos no ar, sobre ansiedade. 2 ouvintes tinham compartilhado, né, pedidos de oração sobre ansiedade, e aí o senhor me contou que tem estudado muito, falado muito sobre esse tema tão recorrente, a ansiedade e a depressão. Realmente esse é o mal do século, né, dessa geração. Estima-se que até 2025 exista no mínimo aí 500 milhões de pessoas em depressão no mundo. Muita gente, 500 milhões em depressão, e aí vem alguns sintomas da ansiedade, né? Que as pessoas às vezes têm uma crise da ansiedade. A ansiedade e a depressão, elas foram tratadas por muito tempo, até mesmo por falta de conhecimento, por uma certa ignorância, e os recursos que a gente não tinha também, sim, né? Foi tratado sempre como algo espiritual, foi tratado sempre como possessão, e hoje a gente sabe que não é nada disso. É claro que existe uma diferença entre depressão e opressão. Então, a opressão, ela envolve forças espirituais. Agora, uma depressão, uma ansiedade, ela pode ter várias causas. Eu não sou um profissional na área, tá? Até porque, senão, daqui a pouco... mas a gente estuda um pouquinho sobre, sim, o assunto, mas ela pode ter várias causas. Um excesso de trabalho, uma preocupação excessiva, cuidado. Porque o maior problema nosso é que nós nos preocupamos muito com o que vai acontecer. É verdade. O que vai acontecer, e às vezes nem acontece. Sim. A preocupação, isso, né? E às vezes nem vai acontecer. E a gente se preocupa muito com os problemas, e
para resumir, de todos os problemas que nós nos preocupamos, que ocupam o nosso tempo, a nossa cabeça, os pensamentos, tira o nosso sono, tira a fome, tira a sede, tira a vontade de viver, dos 100%, 10% não tem solução. Então, 10% você pode ficar sem dormir, não vai ter solução. O restante, a maioria dos problemas se resolve por conta própria. Sim. Sem nenhuma ação. Você se preocupou porque amanhã vão cortar a energia. Então, porque eu não paguei, estou passando dificuldade, a pessoa começa a entrar naquela opressão e ela naquela preocupação, e aquilo vai gerando uma determinada preocupação excessiva, que ela entra em pânico. E às vezes acontece que no outro dia, ia cortar, não cortou, apareceu alguém que pagou, sempre tem uma saída, né? Mas as pessoas se preocupam muito com isso. É um exemplo simples, mas então o nosso grande problema é nos preocuparmos e sofrer antecipadamente. Sim. Então, com o que pode acontecer, que às vezes nem vai acontecer. E então Jesus, ele já alertava os seus discípulos, até porque isso não é um problema de hoje, isso é um problema antigo. E Jesus, vendo essa preocupação dos discípulos, porque Jesus, ele disse aos seus discípulos, olha, essa semana, que foi a última semana que ele esteve com os discípulos, ele diz, a minha hora é chegada, está chegando o momento em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens maus, e o homem, vai chegar o momento que o Filho do Homem, se referindo a ele, será entregue, e os discípulos entraram em pânico. Mas Jesus respondeu a eles, olhou e percebeu aquilo e falou assim, mas não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se deixam abater. Credes em Deus, credes também em mim. Então, Jesus acalmou eles, porque Jesus viu que eles estavam carregados de preocupação. E agora, o que vai ser? Nós vivemos tanto tempo, tanto é que se vê a preocupação dos discípulos, Senhor, nós deixamos tudo para te servir, e agora o Senhor vai nos deixar. O que será de nós? E Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, acalme o coração. Vocês se mantenham tranquilos. Né? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro consolador. Só tem um detalhe, é preciso eu ir. Se eu não for, ele não vem. Então Jesus estava, de uma certa forma, acalmando os discípulos. Em todo momento, quando Jesus ele vê a preocupação excessiva dos seus discípulos, ele sempre traz uma palavra de ânimo. Quando os discípulos estavam no naufrágio, não tenham medo, porque o medo é que faz a gente entrar em pânico, o medo faz que o próprio pânico já é o excesso do medo, né? Mas o medo que faz as pessoas terem depressão, uma ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É você sofrer antecipadamente. E muitas pessoas não têm um controle disso, né? Não tem um controle. Sim. E um dos maiores problemas, hoje não mais, porque está surgindo aí, nós temos muitos psicólogos crentes, cristãos, que temem a Deus, e claro que eles fazem uso da ciência, mas também um conselho, às vezes até fora da clínica, bíblico, ajuda muito. Muitas pessoas devem chegar, né, ao Senhor, aos outros pastores, com essas feridas do coração, pedindo um auxílio, sim, um socorro, não é verdade? Com certeza, porque o grande problema é que muitas pessoas no passado definharam em depressão, morreram em depressão, sim, e nunca foi descoberto o problema. Porque pela uma certa ignorância, uma falta de conhecimento, oravam por libertação, mas a pessoa estava precisando mesmo, era de tratamento. Porque foi criado isso na mente das pessoas, que você não pode tratar a mente, porque na mente é demônio, é espírito, isso prejudicou muita gente. Uma vez, pastor, eu ouvi um comentário assim, de uma pessoa com depressão e que não queria tomar remédio, já estava com aconselhamento pastoral e médico,
E aí falaram assim para ela, mas se você tiver um problema no colesterol, por exemplo, colesterol alto, você não vai tomar remédio, né? Falta de fé. Então, aí ela tomou essa consciência. Então, está tratando de todos em todos os setores, não é verdade, pastor? Então, sim, é exatamente isso que eu sempre falo às pessoas. Quando a gente tem uma dor na coluna, não hesita em procurar um ortopedista. Sim, sim. O coração acelerou, a gente não hesita em procurar um cardiologista, fazer um eletrocardiograma, fazer alguns exames para ver o que está acontecendo. O sangue, o corpo deu alguma coisa no sangue, vai procurar, vai fazer exames. Mas quando é a cabeça que começa a falhar, o pensamento, a mente, as pessoas têm dificuldade de procurar um profissional da área, porque temos os psicólogos, temos as pessoas que trabalham nesta área. Sim. Então a gente tem uma certa dificuldade de buscar ajuda. Mas o que falta às vezes é um aconselhamento, que a pessoa procure ajuda. Sim, claro que ele não vai abandonar de vez a Bíblia, um aconselhamento pastoral, uma oração, isso faz parte. Mas no momento ele está precisando mesmo uma medicação para que o cérebro, para que a mente, para que volte à normalidade. Então, até a depressão pós-parto, né? Porque tem essa queda dos hormônios e ali tem a desregularização de todos. Exatamente, que o organismo, se ele passa por uma mudança, uma mutação, a mulher sofre muito, né, nesse caso, com esse problema, porque numa gestação o corpo da mulher muda totalmente. Então ela começa a ter uma mutação no corpo. Então o organismo ele precisa entender aquilo. E aí acontece muito a questão da depressão pós-parto, que é um dos grandes problemas. Às vezes a gente olhando a grosso modo, a mãe ela começa a odiar o seu filho que ela gerou, mas não é por uma conta porque ela quer. É a mente que está doente. A mente doente. Eu mesma já acompanhei amigas que estiveram nessa situação e entraram em grande culpa, né? Porque elas não entendiam, até buscar a ajuda de um profissional, entender que a culpa não era delas, era a mente adoecida. Eu escrevi um artigo, até foi um trabalho de pós-graduação, sobre a depressão no ministério, né? Os pastores. Muitos pastores entram em depressão e os pastores têm muito problema, muita dificuldade em procurar ajuda, porque o pastor ele é visto como um herói, é aquele que não fica doente, é aquele que não fracassa, é aquele que tem resposta para tudo, aquele que tem solução para todos os problemas, e não é bem assim. Sim. O pastor ele tem que entender que ele é homem, que ele é falho, que ele se não se cuidar, ele fica doente e ele tem os seus problemas. Então, eu fiz uma pesquisa e escrevi um artigo sobre a depressão e eu conversei com algumas pessoas que passaram pela depressão. Que eu queria entender um pouquinho o que se passa na mente, qual que é o pensamento, o que a pessoa pensa na hora que ele está vivendo esse momento da depressão. E eu conversei com um pastor que ele ficou 2 anos em depressão. Olha só. 2 anos em depressão. Com dificuldade de buscar a ajuda. Assim, ele não conseguiu buscar ajuda. Ele era ainda, hoje ele está bem, mas ele é um mestre, é um doutor, é um PhD formado, muito estudioso, dedicado à igreja. E ele disse que ele chegou em casa num culto domingo à noite, pregou no culto, chegou em casa, sentou no sofá, a mente dele ficou cinza. Ele falou assim que daquele momento, do nada, deu um estalo na cabeça e ele começou a ver as coisas cinzas, ou seja, sem brilho, nada mais brilhava, nada tinha um colorido, nada mais fazia sentido, do nada. E ele pensou, acho que eu não estou muito bem, eu vou tomar um banho, acho que estou muito cansado, vou tomar um banho, vou dormir. Ele tomou banho,
foi tentar descansar, não conseguiu. Aí amanheceu o dia e ele naquela, nada mais fazia sentido. A mãe dele, a esposa, percebendo isso e tal, enfim, ele, no final das contas, ele foi morar com a mãe, porque a esposa não conseguia dar um cuidado, tinha os filhos. A igreja se reunia na casa dele, ele me contando que a igreja se reunia na casa dele, os irmãos após o culto iam lá, vamos lá no pastor, vamos na casa dele, vamos lá orar por ele, vamos cantar com ele. Aí chegavam lá os jovens, e os irmãos cantavam, e os irmãos abraçavam, e os irmãos oravam. E ele contando, enquanto os irmãos da igreja faziam isso, a mente dele falava milhões de vezes mais rápido, negativamente, dizendo, isso aí é tudo fingimento. Eles estão fazendo isso porque eles são culpados de você estar assim. Por isso agora eles estão tentando se redimir. Então, em vez de ele ter uma reação positiva, né? Cada vez mais ali, ele odiava aquele momento. Sim. E ele falou, eu tentava de uma certa forma reagir àquele pensamento negativo, mas é tão forte que ele me dominava. A mente não acompanha, né? Ele falou, às vezes o irmão chegava assim, um jovem, que outrora a gente ia para a pizzaria, dava gargalhadas, brincava, me abraçava, chorando, pastor, eu te amo e tal. E para ele falou, para mim aquilo me dava mais repulsa. A pessoa não consegue, né? Sentir, aí vai lutando contra esse sentimento. Aí ele me falando que várias pessoas, eu tive várias horas de conversa com ele e tal. E aí ele me falando o seguinte, que pastor amigo, falou assim, entra aqui no carro, vamos andar um pouco. Vamos sair um pouco, vamos distrair, vamos ver a natureza. Aí passava num viaduto, por exemplo, falava assim, olha, dá uma olhada aqui, olha que coisa linda, olha os edifícios, olha... Ele falou que ele não olhava, ele olhava para aquilo e a mente falava assim, olha que lugar para você se jogar e acabar com tudo. Esse é o lugar para você acabar com esse momento. Você não vai sair mais disso. E era um pastor. Olha só, pastor, é importantíssimo a gente estar tocando nesse assunto, né, e ter trazido esse assunto, porque é uma coisa cada vez mais comum, não só dos ouvintes, mas eu que venho aqui pelas estações de metrô aqui em São Paulo, quantas e quantas vezes as linhas não são paradas porque alguém se jogou ali na linha. E eu realmente, ano passado que eu tive uma maior... noção do quanto isso era constante, e aí um operador aqui das linhas falou para mim, é quase diário. Eu fiquei bem espantada com aquilo, né? Uma das profissões que mais entram em depressão é os policiais e psicólogos. Sim. Os psicólogos são os mais bombardeados, porque o psicólogo... Ninguém vai para o psicólogo porque está feliz. Fala, eu vim aqui hoje contar... Não, a pessoa só vai contar desgraça. Ele chega lá e descarrega, e o psicólogo ele acaba absorvendo aquilo. E às vezes acha que como ele é que recebe, que tem que lidar, reformular isso para os outros, para os pacientes, acaba não pedindo ajuda. Sim, ele acaba sendo atingido porque daqui a pouco alguém vai contar um problema que coincide com o dele. Exato. E aquilo vai aos poucos minando as forças dele. Então, é bem interessante e policiais, assim... praticamente quase que todo dia alguém se suicida, porque é muita pressão, é exigência em tudo. Um policial ele não pode errar, ele tem que, como se fosse um pastor, ele tem que ser um exemplo onde ele está, porque todo mundo está se espelhando nele. Né? E aí a pressão em cima é muito grande. Pastor, o que o senhor... qual mensagem que o senhor deixa ou orienta essas pessoas, ou os ouvintes que mandaram aqui mensagem? Depois temos outras mensagens para ler também aqui que mandaram, para que a primeiro momento, ou alguém que tem familiar que está passando por isso, poxa, o que eu posso fazer para ajudar, né, essa pessoa que está em sofrimento? É uma situação que precisa ter muita paciência, porque tudo que você fizer para um depressivo, você não espere nada em troca e não espere uma reação, que ele vai sorrir para você, nada. Você tem que fazer.
como esse pastor que eu estava falando, a mãe dele nunca desistiu dele. Ele acordava de manhã, o meio-dia, ou a hora que ele acordasse, o almoço ou o café estava pronto, a roupa estava limpa, embora ele falou que chegou um momento que nem banho ele queria tomar, não queria mais sair do quarto. Porque o mundo se torna escuro para a pessoa. Então, quanto menos luz ela ver, quanto menos pessoas... Sim. Então, assim, um conselho para alguém que tem alguém na família que está em depressão, não leve multidões de pessoas lá para orar por ele, para cantar. A pessoa, ela quer ter o mínimo de contato. É verdade, com seres precisa humanos. ter esse momento, né? Precisa pra ter um momento. se refazer. Vamos orar à distância. Uma hora que o outro faz um almoço, alguma coisa, convida uma ou duas pessoas, porque nem todos vão entender aquela situação. Exatamente. Não tem um amadurecimento para compreender aquele momento da pessoa. E isso vai prejudicar mais ainda. Então, esse pastor, eu falei, mas como que você saiu disso? Ele falou, da mesma forma que eu entrei. Olha só. Da forma que eu entrei, eu saí. Como eu sentei no sofá e o meu mundo escureceu, eu tentava ler a Bíblia, ele disse, naquele momento, às vezes ela era a mesma coisa que está lendo um jornal. Nada tinha vida, não né? tinha Nada graça, não tinha vida, não tinha nada. Ele falou, eu vou ler o quê? Eu conheço a Bíblia toda. Eu já preguei quase toda a Bíblia. Sim. Então, aí ele lia, falou, não tem, é só uma história. Até que um dia, ele levantou e falou, mas eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que sair disso. Tem que ter uma forma para eu sair disso. Tem que ter um caminho. E não tem outro caminho se não for Jesus, se não for a palavra. Se Jesus não tiver uma palavra. E ele abriu a Bíblia num versículo tão conhecido, que todo mundo sabe de cor. Ele abriu, e ele falou, quando ele abriu e começou a ler, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele diz que começou a sair luz da Bíblia. Nossa. Das páginas, saía raios de luz e entrava na mente dele. Conforme entrava na mente dele, ia clareando. As coisas iam tendo brilho, ia tendo cor. O mundo voltou a ter sentido. Nossa, que bonito. Olha, pastor, que é uma esperança também, né? Para aquele que nos ouve, que se encontra nesse momento de tanta escuridão e busque ajuda, como o pastor Eliseu falou, tanto a ajuda a espiritual, a médica, a psicológica. Ciência. Não tenha vergonha, nem pedir ajuda. Não pode. Todos nós estamos sujeitos. Sim. Vários personagens bíblicos, não é verdade? Eu uso como Elias, eu uso como exemplo Ana. Sim. Porque Ana, ela estava numa opressão e uma depressão e ao mesmo tempo numa ansiedade, tudo isso estava nela. Porque ela entrou no templo para orar e nem palavra saía, tanto é que ela foi confundida como uma embriagada. Mas ela teve força para dizer, olha, eu não estou embriagado, o meu coração está aflito. Ou seja, ela não tinha a palavra ansiedade, né? Sim. O meu coração está aflito. Mas por quê? Porque eu não tenho filho, ou seja, era uma preocupação que ela tinha. E aí o sacerdote, que até então era o pastor, confundiu a membro da igreja dele como embriagada, aí começou a entender a partir do momento que ela contou o problema. Meu problema é esse, não tenho filho. Sim. Não, vai em paz, Deus vai conceder o desejo do teu coração. E diz a Bíblia que ela levantou, comeu, bebeu e saiu feliz. Ou seja, ela nem tinha ainda tido contato com o marido. Mas só a esperança que ela teve já mudou todo o quadro. Já mudou o quadro. Então, às vezes uma palavra pode mudar. E Deus age de várias formas. Sim. Deus age de várias formas. Então, alguém pode chegar, alguém que está nos ouvindo, ou assistindo também, não sei, chegar e falar, olha, eu tive alguém da minha família que passou por esse processo, fez assim, deu certo. Isso pode ter dado certo para ele, vai dar errado para outros. Porque Deus não
Deus não tem uma fórmula pronta para agir com as pessoas. Deus age de várias maneiras, de multiformas. Para curar Naamã da lepra, Eliseu disse, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Mas eu sou um oficial. Se quer ser curado, você vai lá e mergulhe. Tanto é que o Naamã ficou bravo com ele. Falou, rapaz, mas tantos rios bons que eu tenho lá na minha terra, eu tenho que vir aqui mergulhar num rio de águas barrentas, água suja. O soldado falou, mas senhor, se ele te pedisse 1 tonelada de ouro, o senhor não daria? Se ele lhe pedisse vestes, se ele pedisse riqueza, o senhor não daria? O senhor daria tudo. O que ele está pedindo? 7 mergulhe, vai ali e mergulhe, não vai custar nada. Mergulhou, sarou. Agora Jesus... 10 leprosos chegou para ele e falou, o que você quer? Só disse uma palavra, os 10 ficaram curados. Então, assim, é as formas que Deus tem para agir na vida das pessoas. Então, o que dá certo para um pode não dar para o outro. A experiência de um pode apenas ser como experiência, não é uma receita. Mas o que a gente, nessa situação, é nunca desistir das pessoas. Sim. É nunca desistir. Até mesmo agora eu trouxe uma palavra ali às irmãs. Nunca desista de uma mulher chamada Rispa, que os seus filhos foram enforcados, mas ela foi até as últimas consequências. Seus filhos foram enforcados, ficaram pendurados. Ela acampou à frente aos corpos para não deixar as aves de rapina comer o corpo dos restos mortais dos seus filhos. Porque para as pessoas essa mulher está louca, mas ela falou, mas é meus filhos. Estão mortos, mas é meus filhos. Estão enforcados, mas são meus filhos. Então, não abre mão. E através da atitude daquela mulher, ela não teve os filhos dela de volta. Mas ela teve um sepultamento digno para os filhos. O rei mandou retirar. Deu um sepultamento digno para os filhos. Deus mandou chuva, que há 3 anos não vinha chuva. Deus quebrou a maldição e ainda fez um pacto com a terra. Com o reinado de Davi. Então, assim, através da atitude. E uma experiência que aquela mulher teve... No meio do caos, Deus mudou toda a história. Então, a gente nunca deve desistir. Mas sempre aconselhando. Precisa ir procurar um profissional. Agora, tomar cuidado. Qual profissional que a pessoa procura. Porque não pode ir em qualquer um também, bater em qualquer porta. Que a pessoa, ela vai te tirar de um problema e colocar em outro. Porque ela tira a pessoa daquele estado depressivo e coloca a pessoa como viciado. Sim. Em drogas. Sim. Porque a pessoa, agora ela dorme, agora ela vive, ela come, mas abaixo de psicotrópicos. Sim. O dia que tirar isso dela, ela volta. Então tem que tratar em todos os sentidos mesmo, na verdade, pastor. Então, do sentido mental, físico e espiritual. Né? Psicológico, todos os... Eu quero que entendam, quem talvez esteja nos ouvindo, que seja da área da saúde. Eu não sou formado na área da saúde mental e eu sei que eu tenho muito que aprender, mas eu lido com pessoas. Sim. Nós lidamos com pessoas, então você aprende muito lidando com pessoas. Porque tem pessoas que você dá uma palavra para ela, ela sai sorrindo com aquela palavra, te agradece. Outra pessoa vem com o mesmo problema, você dá a mesma palavra, ele sai chateado com você. Falou, pastor, não tinha que ter falado isso. Então, são situações, você vai aprendendo com as pessoas. Eu conversei uma vez falando sobre isso na igreja, chegou uma irmã, ela, há 8 anos, ela estava tomando medicamentos, 8 anos, por causa da depressão. Falei, mãe, a senhora toma 8 anos. E sem respaldo médico, só continuou? Não, sem isso, o médico sempre, ela ia lá, o médico às vezes aumentava a dose. Nossa. Eu falei, irmã, vem cá que eu vou fazer uma oração. Sim. E a senhora vai conversar com o seu médico, que a senhora quer cortar pela metade esse medicamento. Mas pastor, são 8 anos. A senhora crê? Creio, então eu vou orar. E fale com o médico que a senhora quer cortar pela metade. Pede para ele reduzir pela metade. Sim. Ela foi, ele reduziu. E falei, vamos continuar orando. Um mês depois eu falei, irmã, falou, pastor, normal. Eu falei, agora, fica tomando mais um mês, 2, a senhora vai voltar ao médico e pede para ele cortar pela metade de novo. Talvez ela nunca soubesse, né? Ficaria a vida inteira. Sim, ela estaria até hoje sobre
o controle de medicamentos. Cortou, foi cortando, até que não precisou mais. O médico falou, você não precisa mais, você está tomando isso aqui, praticamente não é nada, você não precisa mais. E está lá hoje, feliz, servindo a Deus, sem nem uma sequela, ou seja, então precisa uma orientação. E precisa um certo ato de fé. Sim. Porque se não tem fé, a Bíblia mesmo diz, é impossível agradar a Deus. Então precisa ter fé, que Deus é poderoso para fazer. Não pode negligenciar na questão da ciência, mas também não podemos negligenciar a questão da fé. Sim. A gente tem que ter um equilíbrio. Tem que andar juntas, andar né? juntos, tem que exatamente. Andar. Nossa, foi muito rica essa entrevista, pastora. Eu tenho certeza que ajudou, esclareceu aí a mente de muitas pessoas. Aliás, muitas pessoas mandando um abraço aqui para o senhor, viu? Quem manda um abraço, olha só. Transmita, por favor, um grande abraço ao nosso querido pastor Eliseu. Ele tem sido uma bênção à frente do nosso setor na Praça Sé. É o pastor Douglas Flamino. O pastor Douglas. Quem mais aqui com a gente? É nosso co-pastor. Tem mais gente aqui. Quando o pastor Eliseu chegou no setor 106, eu estava enfrentando a depressão. E graças a Deus e aos aconselhamentos do pastor Eliseu, que me ajudou muito. A mim e a minha família fui curada. Que Glória Deus continue abençoando a vida do nosso pastor. É a Bruna. Glória a Deus. Pastor, olha, poderíamos aqui passar horas falando sobre esse tema, né? Infelizmente o tempo é curto, mas eu quero agradecer muito ao senhor, que o senhor deixasse uma palavra aqui aos nossos ouvintes, ou um versículo, para quem está enfrentando aí esses dias escuros e difíceis. Tá bom. Nós entramos neste assunto e ficamos mais nesse assunto. É um assunto que eu gosto de falar sobre este assunto, porque ao mesmo tempo que ele é um assunto para esse tempo, ele foi um assunto para todos os tempos. Sim. Porque a gente fala, mas hoje nós temos muitas ocupações, é isso, é aquilo. Sempre teve. A vida humana, ela sempre foi assim. Mesmo na era da pedra, a preocupação era a mesma. Os líderes da tribo, qual que era a preocupação dele? O que vamos comer amanhã? Sim, proteger a família. Nós temos que proteger do leão, os homens da caverna. É verdade, sim. Tem que caçar, porque tanto é que quem era caçador era líder. Porque era uma tarefa, porque aquilo preservava a vida. Sim. Então, assim, sempre teve as preocupações humanas. Claro, com situações diferentes. Hoje a pessoa se preocupa, como que eu vou pagar o IPVA do meu carro, o seguro. Uhum. Naquela época eu falava assim, como que eu vou tratar meus animais? Então, assim, eram preocupações que o profeta Elias, um homem que teve problemas que ele mesmo criou com uma palavra, diz, olha, segundo a minha palavra não vai haver chuva na terra, e aí Tiago diz que foi por 3 anos e meio, e ele criou um grande problema com aquilo. É um desafio que ele fez, é um desafio pessoal com o rei, que fez uma nação toda sofrer. Sim. Porque tinha pessoas que nunca ouviu falar de Elias, passou fome, sede, necessidade, por causa de um desafio. E ele teve uma série de problemas. Se ver a situação de Elias no deserto, indo para a caverna, se escondendo, aquela coisa toda, era um retrato da depressão. Se olhar, para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, leia em casa Salmo de número 38. Eu só vou ler aqui, tem quantos minutos? Sim, tá? Pode ler, por favor, pastor. Eu vou ler aqui o Salmo 38, enfim, mas o Salmo 38, olha só o que Davi, ele está escrevendo. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão desceu sobre mim. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua ira ou da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então veja que o problema de Davi era o pecado, que levou ele para essa situação.
pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. A pessoa fala assim, ó, para mim não tem mais jeito, é demais, eu não vou conseguir. Então não é um problema de hoje, era um problema já enfrentado naquela época. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando o dia todo. Você vai conversar com uma pessoa depressiva, se prepare para ouvir lamentações. Sim. Ele não tem uma coisa boa para te contar. A vida dele, para ele, é uma tragédia. Ele só conta, olha, isso só acontece comigo, meu pai era assim, eu não sei o que. Ele vai trazendo uma situação e dá aquela ideia, porque o depressivo, ele sempre vai ser vítima. Sim. Ele se coloca no lugar de vítima. Então, o depressivo é aquele que ninguém gosta dele. Ele é o mais feio da família, ele é o mais pobre da família, ele é o desprezado da família, é aquele que é deixado de lado em tudo. Se não convidar ele para uma festa, então ele vira inimigo de todo mundo. Ele é vítima. Então ele vai contar o seu problema. Se você encontrar ele de manhã, ele vai contar, falar, olha, você não sabe o que fizeram comigo, fizeram uma festa de família, me deixaram de lado, porque eu não presto, porque eles não me consideram, aquela coisa. Então chora. Tudo bem, você vai orar com ele, vai abraçar. Não, você foi só um lapso, você é uma coisa que acontece, nas melhores famílias acontece e tal. Então vamos ali, vamos almoçar nós dois e tal. Você tenta remediar aquela situação e abraça ele, chora com ele, ora com ele, fala assim, pronto, agora ele melhorou. À tarde você encontra ele, fala, e aí? Falou, então deixa eu te contar. Ele vai contar. Você não sabe o que aconteceu comigo. Ele vai te contar todo aquele problema de novo. Só vê a escuridão, né? Só vê as coisas erradas. Então, o que Davi está dizendo assim, essa carga, ela é muito pesada. Eu estou encurvado. Verso número 8. Eu estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Verso 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até esse me deixou. Escuridão. Eu não conseguia ver nada. É típico, isso aqui é o retrato de uma pessoa depressiva. Ele fica curvado. Ele olha para baixo, ele não olha nos teus olhos. Ele procura lugares escuros. Tudo para ele é difícil fazer. Falar para ele, ó, levanta ali, pega um copo de água, para ele é melhor falar assim, morra. Porque aquele sacrifício, tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é complicado. Olha só, ele está dizendo, Davi, no verso 11, os meus amigos se afastaram de mim. É o que um depressivo vai dizer. Sim. Todo mundo virou as costas para mim. Quando eu tinha dinheiro, eu era o melhor amigo. Quando eu tinha saúde. Ou seja, agora, Davi era rei. Ele estava no primeiro lugar que todo mundo queria estar. E ele está falando isso aqui. Porque a depressão, ela não escolhe classe social. Ela não escolhe beleza, ela não escolhe postura na sociedade, ela não escolhe classe, se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela é branco, se ela é preto, se ela é rico, é pobre, se é analfabeto, se é sábio. Não escolhe. Aqui era um rei. Falando assim, os meus amigos, qual o rei que não tem amigo? Então, o verso de número 17, eu só estou pulando aqui, mas quem estiver acompanhando, leia com calma, releia. O 17, ele diz assim, ó, eu estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Ou seja, ele está dizendo assim, a coxear não consegui levantar mais, a minha mente está confusa, eu não sei mais o que fazer, eu estou prestes a entrar numa tremenda loucura. Enfim, só que ele tem algo, uma luz acende para ele aqui, que ele começa a orar. No verso 21 ele diz, Senhor, não me desampares. O Senhor é o meu Deus, não te afaste de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então aqui é o segredo, que no momento que ele diz, estou encurvado, meus olhos não têm luz, eu não consigo mais ver alegria em nada, mas ele ainda teve uma luz e disse, Senhor,
não me desampare. Eu estou assim, eu estou quebrado, eu estou arrebentado, eu não tenho amigo. Mas não me desampare. O Senhor, a prece é o meu auxílio. Aí ele continua, o capítulo 39, só para quem estiver nos acompanhando. Sim. Essa questão ele se estende no 38, no 39 e 40. Então, e ele continua no 39. Ele diz assim: com silêncio eu fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então, o nosso ouvinte, quem está acompanhando, até para entender melhor o seu familiar, o seu amigo que passa pela situação, então, ele vai do Salmo 38 até o 40. Até o 40. Então, assim, ele vai falando, no 39, ele está dizendo assim: eu ficava em silêncio mesmo diante acerca do bem, que eu tinha que falar, e eu não falava nada. Ficava calado porque, ele falou, a minha dor cada vez se agravava mais. Aí no verso número 7 do 39, ele diz: agora, pois, Senhor, que espero eu? Minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Aí, vem o 40, claro, ele vai falando aqui, eu não vou ler. O verso número 9 do 39 diz assim: emudeci, não abro a minha boca, porquanto Tu fizeste. Aí vem o 40, que é o famigerado salmo que todos conhecem. Ele diz no 39:7, a minha esperança está em Ti. E aí no 40, ele começa a ter uma recuperação desse estado. Aí no 40, ele começa a dizer: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sim. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Ou seja, é essa situação que a pessoa, sim, ela se vê. Eu não sei se você já teve experiência no interior, o sítio, mas como eu venho da roça, né? na lama, e se você vai pesado, você não consegue exatamente, tirar o pé. Você tira um pé, aí afunda o outro, aquela situação. Era isso. Ele diz assim: eu tento me levantar, mas o meu outro pé afunda. Quando eu tiro um, então eu estou aqui. Eu não consigo. Mas o Senhor veio e tirou os meus pés daquele lodo e me colocou numa rocha. Firmou os meus pés na rocha. Firmou os meus passos. E ainda mais no verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca. Qual era o cântico que ele fazia no 38 e 39? Lamento. Não tenho amigos. Eu estou encurvado. Eu não quero ver a luz, eu não quero falar com ninguém, mas aqui o cântico dele mudou, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí ele vem: bem-aventurado o homem que põe em Ti a sua confiança, e ele vai falando. No final de tudo isso, há um lapso aqui, porque depois do 40, teria que vir o Salmo 103. Que é o encerramento de tudo isso. Então seria o 38 o começo, o 39 a metade, o 40 é a recuperação, e no 103 é o agradecimento. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, porque é Ele que perdoa os teus pecados, sara as tuas feridas, as tuas enfermidades, e te coroa de bênção e de misericórdia. Então, esse é o segredo. Tudo tem um começo, tem um processo, tem um livramento, mas não podemos esquecer do essencial, que é o agradecimento. É verdade. Até ontem, pastor, nós fizemos uma entrevista com o pastor Roberto, lá de Orlando, sobre o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, sim, que nos Estados Unidos que é o dia do agradecimento, né, de sermos gratos. Olha, pastor, muito, muito obrigada. Então, nosso ouvinte, aí faça essa leitura em casa, do Salmo 38, 39, 40 e o 103. 103. E o 40, esperei com paciência no Senhor, no original, no sentido desse esperei com paciência, esse esperar aqui, a palavra, ela traz o sentido de esperar estando embaixo. Esse esperar com paciência significa isso. Porque certo. Você chegar na fila de um banco
e você ser o primeiro para ser atendido, você está tranquilo. Pode ter 50 pessoas atrás de você murmurando. Poxa, eu estou no horário do almoço, eu vim aqui, isso aqui é sempre assim, o Brasil não funciona, isso aqui é Brasil. Você tranquilo, você não vai reclamar que você é a primeira. A hora que abrir o caixa ali, você é atendido. Agora, Davi não era o primeiro na fila, ele era o último, mas ele diz, eu esperei com paciência. Porque ninguém gosta de esperar. A gente não gosta de esperar. Que hora você chega? Não, 5 minutos aí. Passou 3, tá chegando? Não, deu um imprevisto aqui, agora só daqui meia hora. Aí já a pessoa... Porque ninguém gosta. Mas Davi disse, eu esperei com paciência no Senhor. E acontece o extraordinário, que o Senhor se inclinou e ouviu. Então, você que nos ouve, que nos assiste, está passando por uma situação como essa? Você não é o primeiro, não é o último. É milhões de pessoas que passam pelo mesmo processo. Só que tem uma saída. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tudo se resume em Jesus. A Bíblia, o universo tem um começo em Jesus e termina em Jesus. Tudo em Jesus. Uma enfermidade dessa para Jesus não é nada. Para Ele curar, para Ele te libertar, Ele pode te libertar agora. Você estiver ouvindo, talvez no carro, você que está assistindo, não importa o momento que você estiver assistindo, Deus vai direcionar este vídeo, este momento para a hora que você precisar. E você está assistindo, nem tudo está perdido. Existe solução para o teu problema. Existe solução, e a solução é Jesus. Procure a ciência, procure um especialista na área para te ajudar, procure um pastor que seja homem de Deus, que seja pessoa de caráter, que siga e ensina a Bíblia, para te dar uma palavra. Procure um profissional na área e ore. Peça a Jesus. Peça ao Espírito Santo, dizendo, Espírito de Deus, Espírito Santo, entra na minha mente, preenche este vazio, preenche essa lacuna do meu coração, preenche essa lacuna da minha mente, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Mais mensagens aqui, olha só quem fala com a gente. Aqui é o Alexandre. Pastor Eliseu, você e sua família toda são bênção de Deus. Uma palavra pode mudar tudo. É verdadeiramente forte, né? O grupo DDC também. Aqui a paz do Senhor para o pastor Eliseu. Pastor, muito obrigada. Tenho certeza que muitas pessoas... Eu me emocionei aqui muito ouvindo o Senhor, viu? Muito obrigada. Amém. E você, tenho certeza que essa mensagem vai chegar até você, onde você estiver, você que está precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Amém. Um grande abraço. Deixo o meu grande abraço, minha saudação à Ana Paula de Azevedo, aos filhinhos... O Thomas e o Anthony. Quero deixar minhas redes sociais aqui também. Com certeza, e pastor, se der tempo, favor. A gente faz uma oração também pelas pessoas. Por favor, sim, por favor, pastor. Você que quer nos encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, é Eliseu AP, tá? Você, @Eliseu AP, nas redes sociais lá no Instagram. E no Facebook, nós temos uma página que você pode nos seguir. E nós temos o nosso perfil, que é Eliseu Almeida. Você procura lá, você vai encontrar Eliseu Almeida, vai ver meu rosto lá. Tem vários Eliseu Almeida, não é só um não, tá bom? E aí você procura lá e nos segue, manda paz. E temos alguns vídeos de mensagens, alguns cortes, e temos lá o link para que você possa assistir toda a mensagem e que você possa ser edificado. Vamos orar, eu quero fazer uma oração aqui. Você que está passando talvez por uma situação dessa, uma opressão, uma depressão, crises de ansiedade, nós vamos orar. Jesus sabe do teu problema, Jesus sabe da tua situação. Coloque a Ele, por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento nós te louvamos e te agradecemos.
por tudo que o Senhor tem feito, pelo momento da Tua palavra, da nossa meditação aqui. Que o Senhor continue abençoando com as mãos estendidas. Onde estiver alguém nos ouvindo neste momento, nos assistindo neste momento, que a Tua santa mão, que a Tua poderosa mão, que o Teu Santo Espírito possa entrar na mente, no coração dessa pessoa, arrancar esta ansiedade, esta depressão, pensamentos negativos, e que tudo seja para a glória do Teu nome. O Senhor tem poder nos céus e na terra. Para Ti não há o impossível. Para Ti tudo é possível. Assim, ó Pai, eu Te peço, assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer aqui ao Joãozinho, né? Carinhosamente chamamos, o João é uma bênção, e agradecer a oportunidade. Era para eu ter vindo várias vezes, mas a minha vida é um pouquinho corrida, o João sabe, e sempre a parte da manhã é bem difícil. Inclusive agora, eu saí para já voltar. Mas com certeza o dia exato, né, que o Senhor preparou para que o Senhor estivesse aqui com a gente. Eu me sinto muito agradecida por isso. Amém. Obrigada, pastor. E agora você ouve, falando em emoções, Mano Paiva, além das emoções.